Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente, tanto que vocês não vão me ver hoje, vocês só vão me escutar e acompanhar a nossa correção de exercícios, né? Dar uma quebradinha um pouco nas nossas aulas, né? Como veio com muitos conteúdos até a aula de hoje. Vamos hoje parar um pouquinho, respirar e fazer a correção das listas de exercícios número um e número 2. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno onde fizeram essas listas de exercícios, abrir, pegar o lápis, pegar a borracha e vamos apenas à correção. Então, qual é a ideia? Eu vou estar explicando a questão, vocês pausam o vídeo para fazer a correção no caderno de vocês, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem continuar me procurando no privado no WhatsApp sem problema, tá bom? Vamos lá então, a gente vai começar corrigindo a lista de exercícios número um, tá bom? Cuja primeira questão é: o que é história? O que é história, turma? A gente poderia ter inúmeras respostas, mas a que vocês poderiam ter colocado é simplesmente que história é o estudo das transformações humanas no tempo e no espaço. Como nós vimos nas nossas primeiras aulas, né, que a história é esse objeto, essa área de estudo que vai estudar tanto a transformação do homem no tempo e no espaço. Tudo bem? Vamos lá então. Questão 2. O que a história estuda? A gente viu o que era a história. E o que ela estuda? A história estuda o que o homem fez ao longo do tempo, especificamente as suas transformações. Se a gente fala que é o estudo das transformações humanas no tempo e no espaço, então o que é importante para a história são essas transformações que o homem faz. Guerras, culturas e tudo mais. Tudo bem? Vamos lá, questão 3. Como é que é o trabalho do historiador? Bom, o trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele e sua função é interpretar acontecimentos históricos. E é isso, galera. Tem que lembrar que todo historiador não nasceu no passado. Aliás, não nasceu no evento que acontece no passado. Ele é fruto do presente, tá bom? Então ele volta no passado para prestar atenção um pouco nas coisas que aconteceram. Esse fato de estudar o passado é a interpretação desses fatos históricos, tá bom? Questão 4. O que são fontes históricas? As fontes históricas são os vestígios do passado que auxiliam o historiador a desenvolver pesquisas históricas. Então, é tudo aquilo que nos traz alguma informação sobre o passado é uma fonte histórica. Uma roupa, um fio de cabelo, um sapato, uma toalha, uma camisa, livros, fotos, qualquer objeto, tá bom? Tanto que a questão 5 vem em cima disso. Quais são os tipos de fontes históricas? A gente fala que as fontes históricas têm 4 grupos importantes. O primeiro delas, as fontes visuais, que podem ser pinturas, gravuras e filmes. Fontes materiais, que são vestígios de civilizações passadas, como martelos, facas, artesanais e esculturas, tá bom? Fontes escritas, que a gente pode falar sobre qualquer documento escrito no passado, certidão de nascimento, diários, documentos em si, tá bom? E as fontes orais, que é o que? No qual o historiador pode se basear através de relatos de pessoas mais velhas, tá bom? Então esse é o sentido principal das fontes orais, tá bom? Os relatos que as pessoas mais velhas falam pra gente, tá bom? As fontes imateriais também são um grupo de fontes históricas, então a gente fala que são 5 grandes grupos, que são aquelas nas quais não estão registradas e que assim não se pode obtê-la, mas que pode ser obtida através de outras formas, como festas, costumes, lendas e mitologia. Por exemplo, a festa junina. Tem como a gente pegar algo palpável, tocável da festa junina? Não tem. A gente fala que a festa junina é um evento cultural, né? A gente tem as roupas tradicionais de festas juninas, as comidas tradicionais de festas juninas, mas o evento festa junina em si não é algo que a gente consegue tocar, falar, né? Ver, né? Escrever e tudo mais. Mas é uma fonte material do Brasil, tá bom? Então esses são 5 grupos principais de fontes históricas que nós encontramos na história, tá bom? A questão 6 vem perguntar para vocês o que foi o tempo histórico. A gente viu que o tempo tem 2 definições, a sua fonte histórica, seu aspecto histórico e o aspecto cronológico. O tempo histórico está relacionado às mudanças nas sociedades, tá bom? O tempo histórico também tem como agentes os grupos humanos, o homem, né? Os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo em que são modificados por elas, tá bom? Então, é o tempo que marca as transformações que o homem fez, tá bom? O tempo histórico então revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade em estudo, tá bom? Então, ou seja, o tempo histórico vai estudar as transformações que o homem fez de aspecto cultural. Já o tempo cronológico, a questão 7, não. O tempo cronológico é o tempo contado no relógio, horas
que são as horas, dias, anos, numa ordem linear de tempo. Uma sequência em sentido horário. Exemplo, hoje eu acordei, tomei café, me vesti para ir trabalhar, no caso, trabalhar dentro de casa, né? Como eu peguei um engarrafamento enorme, terminei chegando atrasado. Então, tempo cronológico é a marcação do tempo, do relógio, do calendário e tudo mais. Tá bom? Alguma dúvida? Certeza? Podemos então para a lista 2? Então, agora vocês vão passar para a lista número 2, que deve estar em sequência no caderno de vocês, para a gente ainda tratar sobre essas primeiras questões, esses primeiros temas de história, tá bom? Questão número 1 da lista número 2 foi: quais são as diferenças entre o tempo cronológico e o tempo histórico? O tempo cronológico é o uso de relógios, cronômetros e calendários. E o tempo histórico se relaciona às mudanças ocorridas na humanidade. A diferença é que o cronológico é um valor quantitativo e o histórico se relaciona aos fatos que marcaram a humanidade, então um caráter qualitativo. Então um quantifica, conta as coisas, que é o tempo cronológico. O tempo histórico ele não conta bem as coisas, mas ele se relaciona ao que o homem fez no tempo, tá bom? Questão 2. O que é um calendário? O calendário é um sistema, um objeto usado para nos apresentar os dias do ano. Ele contém várias informações. Informa para nós todos os dias da semana durante o ano, as datas festivas e outros feriados, tá bom? Questão 3. Qual o evento histórico que marca o início do calendário judeu? A gente viu que tem 3 importantes calendários na humanidade. O calendário judeu, o calendário cristão e também o calendário muçulmano. Então aqui na questão 3 é: qual o evento histórico que marca o início do calendário judeu? No calendário judeu, a contagem é feita a partir da criação de Adão, que ocorreu no ano de 3.760 a.C., de acordo com o calendário cristão. E a questão 4 é bem parecida, né? Qual é o evento histórico que marca o início do calendário muçulmano? Já no calendário muçulmano, a contagem é feita a partir da fuga de Maomé de Meca para Medina, que ocorreu no ano de 622 d.C., de acordo com o calendário cristão, tá bom? E a questão 5 vai me perguntar qual é o evento histórico que marca o início do calendário cristão. O marco inicial do calendário cristão, adotado na maioria dos países ocidentais, idealizado pela Igreja Católica, é o nascimento de Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus Cristo ele não é o ano 0 do nosso calendário, tá bom? Ele marca o ano 1. E é por isso que toda a passagem de década, de século, não dá em números, aliás, de década até dá, mas não de século, não se dá em números fechados. Não se dá no ano 100, não se dá no ano 200, não se dá no ano 300, não se dá no ano 400, tá bom? Toda a virada de século se dá nos anos terminados em 1. Então, 101, 201, 301, 401, 501, 2001, tá bom? Então, as mudanças de séculos sempre ocorrem no ano finalizado com o algarismo número 1, tá bom? A última questão, então, dessa lista de exercício número 2, eu vou perguntar para vocês o que foi o sistema de datação AC/DC, tá bom? AC/DC, ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo. As abreviações AC e DC significam, respectivamente, antes de Cristo e depois de Cristo. Essas abreviações em português dizem respeito ao sistema de datação ocidental, utilizado atualmente no mundo inteiro. Então, o que isso significa? Que para todas as datas que ocorreram antes do nascimento de Cristo, nós colocamos a sigla AC ao lado da data. Por exemplo, a invenção da escrita se deu por volta do ano de 3.500 anos antes de Cristo. Então, aí a gente coloca a sigla AC. Já para todas as datas que ocorreram depois do nascimento de Cristo, nós não precisamos colocar obrigatoriamente a sigla DC. O uso é facultativo. Por exemplo, nós estamos no ano de 2020 ou no ano de 2020 DC, depois de Cristo. Turma, ficou com alguma dúvida? Algum anseio, alguma angústia? Se ainda persistirem algumas dúvidas, vocês podem me procurar no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Lembrando que então essa é a videoaula de hoje, nós fizemos a correção das listas de exercícios número 1 e número 2, tá bom? As próximas listas de exercícios eu vou fazer em vídeos futuros, tá bom? Aí vocês aguardem um pouquinho, tá bom? Abração, bons estudos e não relaxe, tá bom? Deixa a preguiça de lado e vamos continuar atentos nos estudos, beleza? Abração, turma. Fiquem com Deus e até a próxima.